Na reunião de família, as crianças estavam discutindo sobre roupas de grife quando minha irmã ouviu a confusão, foi até lá e agarrou o braço da minha filha, torcendo com força enquanto gritava: "Entrega isso agora mesmo, sua pirralha egoísta." Tess começou a chorar de dor, e eu corri até ela. "Firme", falei, "solta ela agora ou isso vai acabar muito mal para você." Minha mãe imediatamente se juntou à confusão e, sem pensar duas vezes, me deu um tapa no rosto, gritando: "Pega essa sua pestinha ingrata e suma daqui. Não queremos lixo como vocês por aqui." Fiquei em silêncio. Peguei o celular e fiz uma ligação que deixou todos em volta pálidos. "Meu nome é Nina. Tenho 30 anos e sou mãe solteira da Tess, minha filha maravilhosa de 5 anos. Criamos só nós duas desde que o pai dela, Shawn, resolveu que ser pai não era para ele e sumiu quando ela mal tinha aprendido a andar. A jornada foi difícil. Comecei como garçonete, mas lutei muito e hoje sou uma corretora de imóveis bem-sucedida. Mais do que isso, venho construindo silenciosamente algo que, agora, está prestes a se tornar o pior pesadelo da minha família. Eles sempre me trataram como a ovelha negra. Minha irmã Helena, 3 anos mais velha, sempre foi a filha perfeita. Casou com o namorado da faculdade, Wesley, logo após a formatura, teve 2 filhos, Brandon, de 7 anos, e Sofia, de 6, e se mudou para uma mansão no subúrbio. Minha mãe, Verônica, nunca perdia a chance de nos comparar, exaltava as conquistas da Helena enquanto me diminuía por ser mãe solteira. O que eles não sabiam é que há muito tempo não estou mais lutando. A reunião aconteceu na casa do lago do meu tio, onde passamos todos os verões desde que eu era criança. Eu quase não fui, mas Tess estava empolgada para ver os primos, então decidi aparecer. Fazia 2 anos que evitava essas reuniões, sempre dando a desculpa de trabalho quando na verdade, só não aguentava mais o julgamento constante e as piadinhas do Wesley. Tess estava linda naquele dia, usando um vestidinho rosa simples que comprei na Target. Ela se sentia uma princesa. Como presente, dei a ela uma bolsinha da Coach que achei em promoção no outlet. Um mimo, mas ela merecia. O problema começou quase na hora. Sofia viu a bolsa e decidiu o que queria para ela. Vale dizer que Sofia está acostumada a ter tudo o que quer. Helena e Wesley a mimam sem limites, compram tudo, de brinquedos a gadgets. Tess, por outro lado, aprendeu a valorizar cada coisinha que tem. "Eu quero essa bolsa", disse Sofia, já puxando o acessório. "Não, é minha", respondeu Tess, educadamente, abraçando a bolsa contra o peito. "Mamãe comprou para mim." "Mas eu quero mais", gritou Sofia, a voz subindo de tom. "Mamãe?" A Tess não quer dividir. Brandon, claro, se meteu, ela tá sendo má. Tem que compartilhar com a família. Eu estava do outro lado do pátio ajudando minha tia com a comida, mas percebi que a coisa estava indo longe demais. Tess segurava a bolsa com os olhos cheios de lágrimas, enquanto Brandon e Sofia tentavam arrancar dela. "Não é justo", gritou Sofia. "Eu nunca ganho nada bonito assim." A ironia era gritante. Ela vestia um look que custava mais que meu orçamento mensal do mercado, sapatos combinando e um laço de grife na cabeça. Mas, mesmo assim, queria tomar a única coisa que Tess tinha. Foi então que Helena apareceu, ouviu o choro, se aproximou com raiva e, sem perguntar nada, agarrou o braço da minha filha e torceu com força. "Entrega agora mesmo, sua pirralha egoísta." Fiquei paralisada por um segundo. Depois, reagi e tudo mudou. Tess começou a chorar imediatamente, não só de dor, mas também em choque. Ela mal conhecia Helena, mas havia sido ensinada a respeitá-la como família. Ver minha filha sofrendo daquele jeito despertou em mim um instinto de proteção mais feroz. Larguei tudo e corri até ela, com o coração disparado numa mistura de raiva e medo. "Solte ela agora mesmo, ou isso vai terminar muito mal", falei, com a voz calma, mas cheia de ameaça, enquanto por dentro uma tempestade tomava conta de mim. Helena apertou ainda mais o braço da Tess. "Essa pirralha precisa aprender a se comportar. A Sofia quer a bolsa, e ela devia entregar. Solte minha filha. Agora." Estendi o braço, tentando afastar Tess com cuidado. Foi quando minha mãe, Verônica, resolveu se meter. Veio correndo, e sem nem perguntar o que estava acontecendo, me deu um tapa tão forte que o som ecoou pelo quintal. Todos se viraram para olhar.
Pega essa pirralha ingrata e desaparece. Não queremos lixo como vocês aqui, ela gritou, o rosto vermelho de raiva. O tapa doeu, mas não tanto quanto aquelas palavras. Não tanto quanto ver minha filha agarrada a mim, assustada, sem entender por que sua própria família a estava tratando como se fosse inferior, como se fosse menos digna do que sua prima. Eu poderia ter gritado. Poderia ter revidado. Poderia ter pegado Tess e saído furiosa, como eles esperavam, como eu já havia feito tantas outras vezes. Mas não. Dessa vez foi diferente. Fiquei em silêncio. Peguei a mãozinha da Tess e a levei para um canto mais tranquilo do jardim, longe dos olhares chocados e das conversas cochichadas que já começavam a circular. Me ajoelhei diante dela, enxuguei suas lágrimas e examinei seu braço, onde Helena machucou. Eu já sabia, ia ficar marcado. Mamãe, por que a tia Helena foi tão má comigo? Ela perguntou baixinho, ainda confusa. Eu não sei, meu amor, respondi, com honestidade. Mas eu prometo, isso nunca mais vai acontecer. Então peguei o celular e disquei. Alô, é Nina Mitchell. Preciso falar com Elias Ford. É urgente. Enquanto esperava, observei minha família continuar a confraternização como se nada tivesse acontecido. Alguns olhavam de canto, mas ninguém se aproximou. Ninguém perguntou se Tess estava bem. Ninguém pediu desculpas. Minha mãe estava perto da mesa de comida, provavelmente inventando alguma versão da história onde eu era a vilã. Helena consolava Sofia, que ainda chorava por não ter conseguido a bolsa que queria como se tivesse perdido algo importante. 10 minutos depois, meu telefone tocou. Mina, qual é a emergência? Perguntou Elias, preocupado, mas com o tom profissional de sempre. Elias Ford é meu advogado há 3 anos, me ajudou desde que abri meu negócio no ramo imobiliário. Mas ultimamente, vinha me auxiliando com algo muito mais delicado, e que tinha potencial para arrasar minha família. Quero que você comece com tudo o que discutimos. Agora. Ele ficou em silêncio por um momento. Tem certeza? Depois que isso começar, não dá para voltar atrás. Olhei novamente para o outro lado do pátio. Minha mãe gargalhava com Helena, como se nada tivesse acontecido. Helena deixava Sofia brincar com o brinquedo de outra criança, provavelmente também tomado à força. Com calma, respondi. Tenho certeza absoluta. Vou fazer as ligações agora. Você começará a ver os efeitos em até 1 hora. Desliguei e me sentei com Tess em um banco, de frente para o lago. Ela já mexia na bolsinha, tentando esquecer o que tinha acontecido como só crianças fortes e resilientes conseguem. Mas eu não tinha esquecido. E nunca esqueceria o olhar de dor e confusão no rosto dela quando foi agarrada pela própria tia. Veja bem, o que minha família nunca soube é que eu vinha planejando esse momento há anos. Crescer nesse ambiente foi como andar vendada por um campo minado. E hoje, o primeiro passo da explosão havia sido dado. Cada reunião de família, cada feriado, cada festa de aniversário era uma nova chance para minha mãe e minha irmã me lembrarem dos meus supostos fracassos. Desde que engravidei da Tess, aos 24 anos, solteira e trabalhando como garçonete, fui tratada como uma vergonha para o nome da família. Como você pôde ser tão irresponsável? Minha mãe gritou quando contei da gravidez. O que as pessoas vão pensar? O que as amigas da sua irmã vão dizer quando souberem que a irmã dela está esperando um filho bastardo? Helena não foi mais gentil. Maravilha. Agora a gente tem que fingir que apoia suas péssimas decisões de vida. Você tem ideia de como isso é embaraçoso para mim e pro Wesley? Estamos tentando construir uma reputação decente nesta comunidade. Quando o pai da Tess, Shawn, abandonou tudo antes mesmo do nascimento dela, eles trataram como uma confirmação de suas previsões. Eu avisei que isso ia acontecer, disse minha mãe, com um brilho de satisfação nos olhos. Homem nenhum quer ficar preso a uma mulher que faz escolhas ruins. Mas o que eles nunca entenderam é que essa crueldade toda me fortaleceu, não me quebrou. Cada crítica, cada comentário venenoso, cada vez que nos excluíam de encontros familiares por sermos uma vergonha, eu guardava. Lembro de cada ataque, de cada momento em que fizeram minha filha se sentir indesejada, de cada vez que nos trataram como se não fossemos parte da mesma família. O pior de todos aconteceu 18 meses antes da reunião no lago. Era a festa de 6 anos do Brandon, filho da Helena.
Ela me disse expressamente para não levar presente, para que a Tess não se sentisse mal por não conseguir dar algo à altura. Eu deveria ter percebido que era uma armadilha. Chegamos de mãos vazias, como ela pediu. E logo que entramos, Helena fez questão de anunciar para todos: olha só, a Nina nem se deu ao trabalho de trazer um presente pro Brandon. Tem gente que simplesmente não entende o que é ser família. Tess ficou confusa e triste. Ela tinha só 3 anos, mas já entendia o suficiente para perceber que estava sendo tratada de forma diferente. Mais tarde, me perguntou por que a tia Helena era tão má com a gente. Eu inventei uma desculpa qualquer sobre ela estar tendo um dia difícil. Naquela noite, comecei a registrar tudo. Cada comentário cruel, cada exclusão proposital. Toda vez que faziam Tess se sentir como um estorvo, eu anotava. Nome, data, testemunhas, o que foi dito tudo. Dizia para mim mesma que era uma forma de desabafar. Mas no fundo, eu sabia que estava construindo um caso. O ponto de virada foi quando Tess me perguntou por que a vovó Verônica não a amava como amava Brandon e Sofia. Como se explica para uma criança de 4 anos que algumas pessoas são simplesmente cruéis? Como dizer que a própria avó a vê como um erro, como uma vergonha? Foi nesse momento que percebi, anotar não era o bastante. Eu precisava proteger a Tess e garantir que ninguém mais, nenhuma outra criança, passasse pelo mesmo. O jeito que Helena educava os próprios filhos já mostrava sinais da mesma toxicidade com que eu cresci. Vi ela gritar com Brandon por comportamentos normais de uma criança, chamando o menino de burro e inútil só porque ele derrubou algo ou cometeu um erro bobo. Foi aí que comecei a pesquisar minhas opções legais. O que é considerado abuso emocional? Que provas eu precisaria para proteger a Tess? Como acabar com esse ciclo de crueldade na minha geração? Foi então que entrei em contato com Elias Ford. Estudamos juntos no ensino médio. Hoje, ele é um advogado respeitado, especialista em direito de família e planejamento patrimonial. Quando procurei, pedi ajuda para montar um plano sólido, algo que mães solteiras podem precisar quando tudo dá errado. Durante nossa primeira conversa, ele ficou chocado com o que ouviu. Nina, o que você está descrevendo não é uma simples disfunção familiar, ele disse. Isso é abuso emocional sistemático e está afetando o desenvolvimento emocional e a autoestima da sua filha. Você tem escolhas. Foi isso que Elias me ajudou a enxergar. Eu não precisava aceitar o tratamento da minha família como se fosse normal. Minha filha não precisava crescer achando que era indesejada ou sem valor só porque sua família extensa fazia se sentir assim. Havia caminhos legais para lidar com o tipo de abuso emocional sistemático que estávamos vivendo. Mas, acima de tudo, Elias me ajudou a perceber que eu tinha muito mais poder do que imaginava. Tudo começou 3 anos atrás, quando minha avó, mãe da minha mãe, faleceu. Vovó Mavi sempre foi minha parente favorita, a única que nunca me fez sentir como uma decepção. Ela era uma mulher brilhante, que construiu um negócio de sucesso do zero e que não tinha a menor paciência para a arrogância e a crueldade que eu sempre vi em minha mãe e irmã. Jamais vou esquecer nossa última conversa. Ela estava internada, fraca, mas ainda com aquele olhar afiado. Pediu para me encontrar a sós, sem a Tess. Quando entrei no quarto, ela segurou minha mão com uma força surpreendente e disse: Nina, preciso que você saiba de uma coisa. Tenho observado como a Verônica e a Helena tratam você e a sua menininha. E isso me enoja. Fiquei sem palavras. Sempre tentei poupar minha avó, escondendo dela o pior das nossas dinâmicas familiares. Não queria que ela carregasse esse peso em seus últimos dias. Vovó, não se preocupe com isso. Silêncio, ela cortou, com firmeza. Estou aqui há 89 anos. Reconheço crueldade de longe. Sua mãe sempre foi amarga e invejosa. Achei que fosse crescer, mas só piorou e agora está ensinando a Helena a seguir pelo mesmo caminho. Ela parou um instante para respirar, e então continuou. Mudei meu testamento, Nina. Estou deixando tudo para você. Não porque não ame o resto da família, mas porque você é a única que sabe o valor da bondade e do esforço. A única que usará o que eu construí para ajudar os outros e não apenas para alimentar o próprio ego. Tentei protestar, mas ela ergueu a mão com delicadeza. Verônica acha que herdará tudo por ser a filha mais velha.
Helena espera uma boa parte para bancar aquela vida de fachada e pagar a hipoteca daquela casa absurda. Mas nenhuma das duas jamais trabalhou de verdade. Nenhuma delas sabe o que é sacrifício, esforço, começar do nada. Ela apertou minha mão mais uma vez. Você sabe. Você construiu uma vida digna sozinha, sem apoio de ninguém. Permaneceu gentil, mesmo sendo tratada com desprezo por quem deveria te amar. Esse é o tipo de pessoa que merece continuar o que eu comecei. As lágrimas já escorriam pelo meu rosto. Eu estava emocionada, tocada pela fé que ela tinha em mim e pela clareza com que via o que eu sempre sofri calada. E tem mais uma coisa, ela disse, com voz cansada. Tenho observado a forma como sua mãe vem administrando algumas das minhas finanças nos últimos anos. E não gostei do que vi. Ela puxou uma pasta grossa da gaveta do criado mudo. Pequenos valores desaparecendo. Gastos estranhos. Pagamentos a si mesma sem qualquer autorização. Contratei um investigador particular. Está tudo aqui. Quando chegar a hora, você terá o que precisa. Sua mãe está me roubando, Nina. E acha que sou velha e confusa demais para perceber. Vovó faleceu 3 dias depois. Quando o testamento foi lido, a explosão familiar foi pior do que eu podia imaginar. Minha mãe gritou com o advogado, acusando-o de falsificar os documentos. Helena teve um ataque digno de uma criança mimada, o que já seria constrangedor numa menina de 5 anos, quem dirá numa mulher adulta. Isso é um absurdo. Minha mãe berrou. A Nina não merece isso. Ela é uma mãe solteira, sem educação, sem futuro. Eu sou a filha mais velha. Isso tudo deveria ser meu. Ela deve ter seduzido algum velho para conseguir que mudassem o testamento, soltou Helena, destilando veneno. Não tem como a mamãe deixar tudo para ela. A Nina nunca fez nada da vida. O advogado, um senhor de idade que conhecia minha avó há décadas, manteve-se calmo e profissional, mas firme. O testamento era absolutamente legal e tinha sido formalizado com testemunhas. A dona Mavi estava lúcida e deixou muito claro o que queria. Mas, como minha avó já havia me alertado, havia uma condição: eu só teria controle total da herança ao completar 35 anos e, na época, isso ainda levaria 3 anos. Enquanto isso, os bens seriam gerenciados por um fundo fiduciário, com minha mãe como uma das administradoras, junto com o advogado da família. Pelo menos a Verônica vai poder impedir que Ana acabe com tudo antes de estar madura o suficiente para lidar com essa responsabilidade, murmurou uma das minhas tias, tentando suavizar o caos que se instalou após a leitura do testamento. O que ninguém sabia era que minha avó havia previsto que esse arranjo poderia ser um problema. Ela me deixou instruções detalhadas sobre como acompanhar a gestão do fundo junto com o contato do investigador particular que ela contratara e os registros das irregularidades financeiras que já havia detectado da parte da minha mãe. Se Verônica continuar com os desvios, você terá base legal para removê-la como administradora e assumir o controle da herança mais cedo, dizia uma carta particular que ela deixou comigo, por meio do advogado. Mas você vai precisar ter paciência e construir um caso sólido. Documente tudo. Foi exatamente isso que eu fiz. Durante 3 anos, observei discretamente cada movimentação, cada gasto, cada decisão do fundo, cada justificativa. Com a ajuda do Elias, aprendi o que observar e como montar um caso legal que resistisse no tribunal. Minha mãe achava que estava sendo esperta, desviava pequenas quantias aqui e ali, acreditando que passariam despercebidas. Centenas de dólares em custos administrativos, milhares em manutenção da propriedade, valores maiores em taxas de consultoria sem comprovação. Ao longo de 3 anos, os desvios ultrapassaram $150 mil. Ela estava usando minha herança para bancar o próprio estilo de vida, comprando móveis novos, fazendo viagens caras, pagando até os cartões de crédito da Helena. Tudo isso disfarçado como despesas do fundo fiduciário. Tudo isso, cuidadosamente documentado por Elias e por mim. Enquanto isso, eu seguia construindo minha vida. A parte da renda que legalmente me cabia permitiu que eu voltasse a estudar e tirasse minha licença de corretora de imóveis. Em 2 anos, eu já estava ganhando mais do que jamais imaginei possível. Comprei uma casa modesta para mim e Tess, comecei a economizar para a faculdade dela e planejei o dia em que assumiria por completo o legado da minha avó. Mas o mais importante, comecei a me valorizar. E a ensinar Tess a fazer o mesmo.
Iniciamos a terapia juntas, para curar os danos causados por anos de crueldade familiar. Aos poucos, Tess começou a entender que era digna de amor e respeito e eu entendi que não precisava aceitar atitudes tóxicas só porque vinham de família. Nossa terapeuta, a doutora Naomi Fields, foi clara. O que sua família faz com vocês não é só maldade. É abuso emocional sistemático. É feito para que vocês se sintam fracas, sem valor, e dependentes deles. Eles precisam que você acredite que não vale nada, ela explicou. Porque se você souber o seu verdadeiro valor, não vai mais aceitar o comportamento deles. Foi ali que ganhei força para impor limites. Parei de comparecer a encontros familiares onde Tess e eu éramos desrespeitadas. Recusei os empréstimos da minha mãe, que sempre vinham com cobranças emocionais disfarçadas de ajuda. Parei de buscar aprovação e passei a construir uma vida que nos trouxesse paz. Quanto mais independente eu ficava, mais incomodada minha família se tornava. Eles estavam perdendo o alvo favorito das frustrações deles e não gostaram nada disso. As ligações se tornaram mais frequentes e cada vez mais agressivas. Minha mãe chorava ao telefone, dizendo que eu estava destruindo a família por não aparecer em todas as reuniões. Helena deixava recados acusando-me de me achar melhor que os outros só porque eu não tolerava mais o abuso. Você costumava ser tão doce, tão agradável, minha mãe reclamou em um telefonema especialmente desagradável. Agora está fria, egoísta e irreconhecível. O que aconteceu com a filha que eu criei? O que aconteceu é que eu finalmente entendi que merecia mais. O que aconteceu é que percebi que minha missão como mãe era proteger a Tess do mesmo tipo de tratamento que destruiu minha autoestima por anos. O que aconteceu é que parei de temer a reprovação da minha família e comecei a temer algo muito pior, que a toxicidade deles envenenasse minha filha também. A gota d'água veio 10 meses antes do reencontro, na festa de 7 anos do Brandon. Helena simplesmente esqueceu de nos convidar. Depois alegou que foi um descuido. De qualquer forma, quando chegamos porque uma das minhas tias comentou sobre a festa, a recepção foi exatamente o que eu temia. Helena fez um escândalo, dizendo que não havia comida ou lembrancinhas suficientes para convidados inesperados. Algumas pessoas não entendem que festas precisam ser planejadas, ela anunciou alto, olhando para os outros pais. Quando você não confirma presença, coloca o anfitrião em uma posição difícil. Tess, com 4 anos e meio, já era grande o bastante para perceber que não era bem-vinda. Ela se agarrou à minha perna, com os olhinhos tristes, enquanto Brandon e Sofia brincavam com os primos e os amigos. Ninguém a chamou para brincar. Ninguém garantiu que ela tivesse um pedaço de bolo. Ela passou a festa inteira sentada ao meu lado, assistindo todas as outras crianças se divertirem, enquanto era excluída de forma sistemática. Naquela noite, ela me perguntou por que os amiguinhos de Brandon e Sofia tinham sido maus com ela. Como explicar a uma criança de 4 anos que há adultos que criam seus filhos para odiarem outros só por causa de quem são seus pais? Como dizer à sua filha que algumas pessoas vão rejeitá-la só pelas circunstâncias do seu nascimento? Naquela noite, percebi, a fase de observação e documentação havia terminado. Era a hora de agir. Na manhã seguinte, liguei para Elias e disse que estava pronta para entrar com o pedido de remoção da minha mãe como administradora do fundo. E mais, queria abrir um processo contra Helena e Wesley por má conduta na reforma de uma das propriedades do hotel. Tem certeza de que está pronta para isso? Elias perguntou. Depois que começarmos, não tem volta. Seus laços familiares podem nunca mais se recuperar. Olhei para Tess, que brincava quieta com suas bonecas, e pensei no rosto confuso e triste dela naquela festa. Pensei em todas as reuniões futuras em que ela continuaria se sentindo indesejada. Pensei nas sessões de terapia que ela precisaria, só para reaprender que é digna de amor. Elias, eu disse, esses relacionamentos já estão quebrados além do reparo. A única pergunta agora é, vou proteger minha filha, ou continuar expondo ela a pessoas que a tratam como se fosse menos que humana? Passamos os 10 meses seguintes construindo nosso caso. As provas de apropriação indevida eram esmagadoras. Minha mãe foi descuidada, acreditava que ninguém jamais a questionaria. Pequenos desvios aqui, despesas administrativas ali, consultorias em que não existiam. No total, quase $150 mil desviados. E o caso contra a empresa de Wesley era igualmente forte.
Eles economizaram em materiais e segurança, causando sérios danos estruturais em uma das propriedades da rede hoteleira. Tínhamos documentos, fotos, laudos, tudo. Mas a preparação mais importante foi emocional. A doutora Fields me ajudou a me fortalecer para o que viria. Treinamos cenários, falamos sobre manipulação emocional, culpa, raiva, ameaças. Ensaiamos como manter a calma quando tentassem me fazer parecer a vilã da história. Lembre-se, ela me dizia, a raiva deles não é sua responsabilidade. As consequências deles não são sua culpa. Você está protegendo sua filha e isso é sempre a decisão certa. A reunião familiar foi minha última tentativa de ver se ainda havia espaço para reconciliação. Eu pensei, talvez, só talvez, que Vertes, uma garotinha doce e inocente, pudesse tocar os corações deles. Talvez ainda existisse um mínimo de empatia. Mas não. Helena machucou fisicamente minha filha. Minha mãe a chamou de pirralha e nos mandou embora como se fôssemos lixo. Qualquer dúvida que ainda restava desapareceu. Na leitura do testamento da minha avó, todos ficaram em choque ao descobrir que ela havia deixado tudo para mim. A casa da família, avaliada em cerca de $600 mil. O portfólio de investimentos, com mais de 900 mil. E o mais valioso de tudo, a rede de pequenos hotéis boutique, que ela levou 4 décadas para construir do zero. Minha mãe ficou furiosa, claro. Ela esperava herdar tudo, simplesmente por ser a filha mais velha. Helena também ficou indignada, já tinha gastado dinheiro que nem tinha, contando com uma herança substancial que nunca viria. Mas vovó Maeve foi absolutamente clara em seu testamento, deixou tudo para mim. Disse que Nena é a única desta família que entende o valor do trabalho duro e de tratar as pessoas com gentileza. Ainda assim, havia um porém. O testamento especificava que eu só teria controle total da herança ao completar 33 anos e, na época, ainda faltavam 3 anos. Enquanto isso, o patrimônio ficaria sob gestão de um fundo, e os rendimentos seriam retidos. Minha mãe foi nomeada uma das administradoras, junto com o advogado da família, e recebia uma pequena taxa pelos serviços emprestados. O que ela não sabia era que, discretamente, eu estava construindo um caso para removê-la do cargo. Veja bem, movida pela frustração de não ter herdado nada diretamente, minha mãe passou a desviar pequenas quantias do fundo. Nunca valores altos, ela não era burra, mas retiradas frequentes e constantes, justificadas como despesas administrativas ou manutenção da propriedade. Em 3 anos, ela havia roubado quase $75 mil. Ela achou que estava sendo esperta. Mas me subestimou. Eu vinha documentando tudo, cada saque suspeito, cada justificativa questionável, cada vez que ela usava o fundo como se fosse sua conta pessoal. Elias estava me ajudando a montar um caso sólido por fraude e violação do dever fiduciário. O plano era esperar mais perto do meu aniversário de 35 anos para agir. Mas ver minha irmã ferir minha filha, e minha mãe nos chamar de lixo, mudou completamente meu cronograma. Cerca de 1 hora após minha ligação, vi o rosto da minha mãe empalidecer quando seu telefone tocou. Ela atendeu com hesitação e sua expressão rapidamente mudou de confusão para puro pânico. Depois, ligou para outra pessoa, provavelmente seu advogado. O gabinete do promotor público acabará de informá-la que ela estava sendo formalmente investigada por peculato e violação de dever fiduciário. 20 minutos depois, o telefone de Helena tocou. Depois, o de Wesley. E em seguida, o do meu tio. O clima da festa virou rápido. As conversas se tornaram cochichos, e vários familiares começaram a olhar para mim com expressões entre confusão e preocupação. Então meu telefone vibrou. Uma mensagem de Elias. Provas de apropriação indevida entregues ao promotor. Ação por má construção apresentada no Tribunal Civil. Pedido de remoção da administradora submetido ao juízo de sucessões. Vai levar alguns meses para processar, mas tudo já está oficialmente em andamento. Senti uma onda de satisfação sombria me invadir. As engrenagens legais estavam em movimento e não havia mais como pará-las. Veja, Wesley trabalhava com construção comercial, e sua empresa havia sido contratada 18 meses antes para reformar um dos hotéis da minha avó. Mas o serviço foi mal feito, cortaram custos, usaram materiais inferiores aos especificados e ignoraram protocolos de segurança.
Quando os problemas começaram a aparecer, a empresa de Wesley se recusou a consertar os danos adequadamente, dizendo que era normal e fora de sua responsabilidade. O hotel teve que ser fechado por 2 meses para reparos emergenciais, causando ao fundo uma perda de receita de quase $120.000, além de custos extras. Elias estava preparando um processo contra a empresa de Wesley por quebra de contrato, fraude e negligência na execução da obra. Como Helena era sócia da empresa, cuidava da parte financeira e da gestão dos projetos, ela também seria responsabilizada. Eu estava tão imersa nesses pensamentos que quase não vi minha mãe atravessando o quintal, vindo em minha direção. "O que você fez?" Ela sibilou, com o rosto vermelho, os olhos arregalados entre raiva e desespero. Olhei para ela com calma. "Não sei do que você está falando." "Não banque a idiota, Nina." Ela disparou. "O gabinete do promotor acabou de me ligar. Eles estão me investigando por peculato." "Que mentiras você andou contando para as pessoas?" Minha mãe cuspiu as palavras. "Nenhuma mentira, mãe. Só os fatos." A mão dela chegou a tremer, parecia que queria me dar outro tapa, mas dessa vez havia testemunhas demais ao redor. "Sua ingrata vingativa. Depois de tudo que fizemos por você. O que exatamente vocês fizeram por mim?" Perguntei, ainda com a voz calma. "Além de roubar minha herança e deixar Helena machucar fisicamente a minha filha?" "Nós não roubamos nada." Ela retrucou, furiosa. "Esse dinheiro foi usado para despesas legítimas." "Suas férias no Havaí foram uma despesa legítima do fundo?" Perguntei. "E o carro novo que você comprou mês passado? Ou os pagamentos dos cartões de crédito da Helena, pagos com dinheiro da minha herança?" O rosto dela perdeu toda a cor. Ela sabia que eu tinha provas. E então Helena surgiu ao lado dela, com a mesma expressão de pânico. O que está acontecendo?" Ela perguntou, aflita. "Nosso advogado acabou de ligar falando sobre um processo por causa da reforma do hotel." "Isso é loucura." "Não. Isso é justiça", respondi, erguendo-me e segurando a mão da Tessa. "Vocês realmente acharam que não haveria consequência nenhuma?" "Consequência do quê?" Helena exigiu, cruzando os braços. "Vocês usaram materiais de baixa qualidade, ignoraram normas de segurança, e quando os problemas apareceram, se recusaram a consertar. Por causa da negligência da empresa de vocês, o hotel teve que fechar por 2 meses. O fundo perdeu quase $120.000. Isso é um exagero. Os problemas não foram culpa nossa. Então vocês não vão se incomodar em explicar isso para um juiz." A essa altura, ninguém mais fingia que não estava ouvindo. Todos da família agora assistiam ao confronto em silêncio, entre incrédulos e tensos. Minha mãe agarrou meu braço com força do mesmo jeito que Helena tinha feito com Tessa antes. "Vocês precisam parar com isso agora. Somos uma família." Olhei para a mão dela no meu braço, depois para seu rosto. "Família não rouba uns dos outros. Família não machuca crianças. Família não chama uma menina de 5 anos de pirralha e tenta arrancar seus pertences. Foi só um mal-entendido." "Não, mãe. Foi agressão. Contra uma criança. Contra minha filha." Retirei a mão dela do meu braço, com calma, e peguei Tessa no colo. "Estamos indo embora agora. Vocês vão ouvir do Ministério Público sobre a investigação criminal por peculato. Helena e Wesley vão ser notificados pelo meu advogado sobre o processo civil. E todos vocês também ouvirão dos serviços de proteção à criança sobre o que aconteceu aqui hoje." A simples menção ao CPS, Serviço de Proteção à Criança, fez vários parentes empalidecerem. Helena parecia prestes a desmaiar. "Você não ousaria envolver o CPS contra sua própria família?" minha mãe sussurrou, quase sem voz. "Já envolvi. Eles levam acusações de abuso infantil muito a sério. Ainda mais com testemunhas." Olhei ao redor. O curioso sobre reuniões de família é que sempre há quem veja tudo. E era verdade. Embora muitos tivessem se calado quando Helena machucou Tessa e minha mãe me agrediu, vários ficaram visivelmente horrorizados com o que viram. Minha prima Sloan já tinha se aproximado discretamente e disse que estava disposta a prestar depoimento.
A esposa do meu tio havia tirado fotos dos hematomas que se formavam no braço de Tessa. Nem todos na minha família eram ruins, alguns só tinham medo demais da minha mãe para falar. Mas agora que o limite tinha sido ultrapassado, sabiam o que era certo. Nina, por favor, disse Helena, com lágrimas se formando nos olhos. A gente não pode resolver isso? Eu sinto muito pelo que aconteceu com a Tess. Eu só queria ensinar ela a dividir. Machucando ela fisicamente e chamando de pirralha. Isso é sua ideia de ensinar? Eu perdi a paciência. Não vai acontecer de novo. Você tem razão. Não vai. Porque nunca mais terá outra chance. Comecei a caminhar rumo ao meu carro, Tessa nos meus braços, quieta. Atrás de mim, ouvi minha mãe e Helena discutindo entre si, as vozes cada vez mais nervosas, desesperadas e altas. Mas eu não olhei para trás. Isso tudo é culpa sua, ouvi minha mãe dizer para Helena. Se você não tivesse agarrado aquela criança. A culpa é minha? Helena retrucou, ofendida. Você que deu um tapa nela. Você que está roubando dinheiro. Sorri com tristeza enquanto colocava Tess na cadeirinha do carro. Elas já estavam se voltando uma contra a outra, exatamente como eu imaginava que aconteceria. Enquanto dirigíamos para longe da casa no lago, Tess me perguntou. Mamãe, a gente está encrencada? Não, meu amor. A gente não está encrencada. Quem machucou você é que está. Ótimo, respondeu, com firmeza. Elas foram más. Os 18 meses seguintes foram um turbilhão de ações legais. Minha mãe acabou sendo presa e acusada formalmente de peculato e violação do dever fiduciário após uma investigação completa do Ministério Público. O valor que ela havia desviado era alto o suficiente para configurar crime. O advogado dela até tentou negociar um acordo, mas Elias foi claro: tínhamos um caso tão sólido que não havia motivo para aceitar menos do que a restituição total e pena de prisão. Já a empresa de Helena e Wesley foi processada por quebra de contrato, fraude e negligência na obra do hotel. A seguradora deles inicialmente tentou negar responsabilidade, mas diante das provas incontestáveis que Elias reuniu, fecharam um acordo extrajudicial de $240 mil, o dobro do prejuízo causado ao fundo. A investigação do Conselho Tutelar, CPS, foi profissional e minuciosa. Entrevistaram Tess, eu, e várias testemunhas da reunião de família. Embora Brandon e Sofia não tenham sido retirados da casa da Helena, a família foi obrigada a comparecer às sessões obrigatórias de aconselhamento e passou a ser monitorada por tempo indeterminado. Mas o momento mais gratificante veio 15 meses depois. O roubo cometido pela minha mãe foi considerado grave o bastante para que o juiz deferisse minha petição de remoção do cargo de administradora. Fui oficialmente nomeada para supervisionar o patrimônio da minha avó. Aos 30 anos, assumi o controle total da minha herança 3 anos antes do previsto. A primeira coisa que fiz foi cortar a taxa de administração que minha mãe recebia. A segunda foi rescindir qualquer contrato da empresa de Wesley com as propriedades do hotel. A terceira foi criar um fundo educacional para Tess para garantir que ela nunca tivesse que depender da bondade ou caridade de ninguém. Minha mãe se declarou culpada para evitar o julgamento. Foi condenada a 18 meses de prisão, com possibilidade de liberdade antecipada por bom comportamento. A empresa de construção da Helena e do Wesley não resistiu às dívidas legais e faliu. Tiveram que vender a mansão em que viviam e se mudar para uma casa alugada do outro lado da cidade. Hoje, a família está basicamente dividida. Alguns acham que eu exagerei, que deveria ter resolvido tudo em casa, sem envolver advogados ou polícia. Essas pessoas ainda convidam minha mãe e Helena para reuniões e as tratam como vítimas da situação. Outros, porém, me procuraram em particular para dizer que estão orgulhosos de mim. Que sentem muito por não terem falado nada naquele dia. Alguns fizeram verdadeiros esforços para construir uma relação respeitosa e presente comigo e com Tess. Não participo mais de reuniões familiares. Não preciso desse estresse e muito menos quero que Tess conviva com quem acha aceitável machucar ou negligenciar uma criança. Em vez disso, criamos nossos próprios pequenos encontros, com familiares que demonstraram ser seguros e gentis. Tess está florescendo. Hoje estuda em uma excelente escola particular, graças à estabilidade financeira que finalmente consegui. Faz aula de dança e de piano.
Nunca me perguntou por que não vemos mais a tia Helena ou a vovó Verônica. Crianças são surpreendentemente resilientes. E, sinceramente, ela superou aquele dia traumático muito melhor do que eu. Às vezes, me pego pensando se exagerei. Se deveria ter tentado resolver as coisas em particular, antes de envolver a justiça. Mas aí me lembro da expressão de dor e confusão no rosto da Tess quando Helena agarrou seu braço. Me lembro da mão da minha mãe me batendo no rosto e chamando minha filha de lixo. E então eu sei, com absoluta certeza. Não. Eu não exagerei. Finalmente, reagi da forma certa após anos de abuso e maus tratos. A lição mais importante que tirei de tudo isso é simples, mas poderosa: ser da mesma família não dá a ninguém o direito de te machucar, nem a você, nem ao seu filho. Parentesco não justifica roubo, crueldade ou violência. E às vezes, o gesto mais amoroso que você pode ter por si mesmo e por quem você ama é cortar o vínculo com pessoas tóxicas, mesmo que compartilhem o seu DNA. Minha avó estaria orgulhosa de mim. Tenho certeza disso. Ela sempre dizia que a coisa mais importante da vida é proteger quem você ama e se levantar quando os outros tentam te derrubar. Ela me ensinou que gentileza é um valor essencial, mas nunca à custa da própria dignidade ou segurança. A propósito, Tess ainda tem aquela bolsinha da Coach. Ela leva em ocasiões especiais e diz, com orgulho, que foi a bolsa que ensinou sua mãe a ser corajosa. Talvez ela não compreenda completamente o que aconteceu naquele dia, mas sabe que eu lutei por ela quando ela mais precisava. E, no fim das contas, isso é tudo o que importa. Hoje, estamos construindo nossas próprias tradições e a nossa própria família, aquela que escolhemos. Tess tem tias e tios que não são nossos parentes de sangue, mas que a amam de verdade e jamais a machucariam. Ela tem avós postiços que a mimam com carinho e lhe ensinam lições valiosas sem quebrar sua autoestima. Mais do que tudo, ela está crescendo com a certeza de que merece ser tratada com respeito e amor. E que, quando alguém escolhe agir de forma diferente, há consequências. O telefonema que fiz naquele dia, naquela reunião, não apenas a protegeu de mais abusos, ensinou a ela que ela vale a pena ser protegida. Que, se alguém a ferir, haverá respostas. Que sua mãe sempre lutará por ela, não importa o custo. Esse é o legado que quero deixar para minha filha. Não se trata de dinheiro, propriedades ou negócios. Trata-se de valor. De amor. De saber que ela é importante, amada e digna de respeito. E, se um dia alguém tentar convencê-la do contrário, bem, essa pessoa descobrirá o quão assustador pode ser o amor de uma mãe. A última notícia que tive é que minha mãe está se adaptando à vida na prisão o melhor que pode. Helena e Wesley enfrentam dificuldades financeiras, mas tentam reconstruir seus caminhos. Sofia e Brandon estão indo bem na terapia, aprendendo maneiras mais saudáveis de lidar com frustrações e conflitos. Não desejo o mal a nenhum deles. Espero, de coração, que tenham aprendido algo e se tornado pessoas melhores por causa disso. Mas também não sinto qualquer obrigação de facilitar a vida deles e muito menos fingir que o que fizeram foi aceitável. Tess e eu estamos construindo uma vida linda. Cercadas de gente que realmente se importa conosco. Gente que nos trata com o carinho e respeito que merecemos. Somos felizes, saudáveis e finalmente livres da dinâmica familiar tóxica que arruinou minha infância. Aquele telefonema mudou tudo. Pôs fim a anos de silêncio e de aceitação do inaceitável. Foi o começo de um novo capítulo, onde Tess crescerá sabendo o próprio valor e nunca aceitará menos do que merece. Às vezes, o ato mais poderoso que alguém pode fazer é simplesmente se recusar a aceitar o que é errado. Às vezes, proteger seu filho significa tomar decisões difíceis que outros vão criticar. E, às vezes, a melhor vingança não é gritar ou se vingar. É apenas viver bem. Ensinar seu filho que ele é digno. E não permitir que ninguém o faça duvidar disso. Aquela reunião foi a última vez que alguém encostou na minha filha com raiva. A última vez que alguém a insultou, ou tentou tomar o que era dela. A última vez que aceitei ser tratada como se fossemos menos do que humanos. Bastou um telefonema. E eu faria tudo de novo sem hesitar.